Já se passaram 30 anos. Parece que foi tão rápido, mas também tão intenso. Sinto saudade de cada segundo, de cada momento que me trouxe até aqui. É normal a gente sentir saudades do que já presenciou e de pessoas com quem já convivemos. Mas é curioso também como sentimos algo que parece ser saudade, só que de momentos que ainda não vivemos e de pessoas que ainda nem conhecemos pessoalmente. É uma saudade do que está ainda por vir. Saudade do lugar onde realmente pertencemos. Eu conheci uma pessoa que sentiu essa saudade. E a vida inteira. Eu tive o privilégio de nascer num lar adventista e a felicidade de ter pais que me ensinaram o caminho certo desde cedo. Eu era praticamente um recém-nascido quando ganhei minha primeira Bíblia. E claro que eu ainda nem sabia ler, por isso eu prestava bastante atenção quando liam para mim. Não sei se eu entendia, mas com certeza a palavra foi guardada no meu coração. O meu pai sempre foi um exemplo para mim. Certamente foi a pessoa que mais me influenciou na vida. Eu procurava obedecer o que ele dizia, mas o que me fazia seguir os seus passos eram as suas ações, pois elas falavam muito mais alto. Ele me guiava e me ensinava coisas novas todos os dias. Desde que eu era bem pequeno, e ele sempre fazia questão que eu estivesse envolvido nas atividades da igreja, assim como ele. O meu pai estava sempre perto, mesmo quando estávamos a muitos quilômetros de distância um do outro. E quando estávamos juntos, era contagiante a entrega dele quando o assunto em questão era a salvação de pessoas. E foi a minha primeira dupla missionária, e uma parceria que sempre deu certo. E foi com esse exemplo que eu cresci. Não só em tamanho e intelecto, mas principalmente na vida espiritual. E a minha família proporcionou tudo o que eu precisava para eu continuar crescendo. E naturalmente chegou o dia em que eu tive que voar para fora do ninho. E apesar de estar longe de casa, eu estava em família. E naqueles anos longe dos meus pais, é que eu comecei a entender o que era saudade. As férias era o tempo de pagar os estudos. Aprendi e cresci muito nesse período. Passei por experiências incríveis e vi como Deus estava guiando cada passo que eu dava. Eu sentia a proteção que vinha dos céus em resposta aos pedidos de oração que os meus pais faziam por mim. Os 4 anos de faculdade passaram voando. Estava então eu, enfim, preparado para o mercado de trabalho. Mas não perdia de vista a preparação para a vida eterna. E ao voltar para casa,
pude ver que o meu pai e a minha mãe estavam mais ativos do que nunca na igreja, vivendo e pregando tudo o que eles haviam me ensinado. A dedicação e a alegria do meu pai em trabalhar para Deus era uma consequência da comunhão que ele tinha, e a inspiração vinha direto da fonte. E o seu envolvimento, claro, contagiava a casa inteira. E além de acompanhar, minha mãe desempenhava muito bem o papel dela na igreja. E também saía das quatro paredes, sendo uma influência positiva em toda a comunidade. E como integrante da família, é claro que eu fazia a minha parte. Eu participava dos projetos que a igreja promovia para melhorar a vida das pessoas e, principalmente, para levar o amor de Cristo a elas. Eu posso dizer que Deus me colocou no lugar certo e com as pessoas certas. E uma, em especial, me acompanhou pelo resto da jornada, compartilhando da mesma filosofia. Não havia férias para esse estilo de vida. A gente tinha prazer em praticar o cristianismo. Quando atingimos certa idade, os dias parecem passar mais rápido. Ao mesmo tempo, nos tornamos mais sensíveis e aí queremos aproveitar melhor esses momentos perto das pessoas que amamos. E melhor ainda, se esse tempo for de aprendizado e de crescimento espiritual. Seguimos em frente, fazendo escolhas e tomando decisões importantes. A vontade de servir aumentava e eu quis me dedicar totalmente à obra de Deus. Esse era o sonho que meu pai tanto queria realizar, mas ele não pôde. Agora ele se achava muito velho para tentar, mas graças a ele é que eu tive a motivação para adquirir mais conhecimento e levar a mensagem adiante. Ele pôde, assim, então, realizar esse sonho através de mim. Nós sentimos as bênçãos de Deus a todo instante. Nossa vida estava cada vez melhor e parecíamos que estávamos mais perto do céu. Infelizmente, ainda sofremos as consequências de um mundo tomado pelo pecado. Em um instante, tudo pode desmoronar e você se sente sem forças. E são nessas horas que nos apegamos à fé e à esperança de que um dia a dor e o sofrimento irão acabar. E foi duro vê-lo naquela situação. Ele, que sempre foi o meu herói, forte, determinado. A nossa vida é muito frágil mesmo. Por isso precisamos estar preparados. Mas com relação a isso eu estava tranquilo, pois sabia que ele estava muito bem preparado. Só Deus sabe o quanto meu pai orou por mim a vida toda e quanto eu também orei por ele. Mas naquele momento eu intercedi para que a vontade de Deus fosse realizada e que nós pudéssemos entender qual era o seu plano. Sempre inquieto. Não perdia uma oportunidade de falar do amor de Deus. E ele fez isso até o fim da sua vida. Assim como meu pai, muitos compreenderam a necessidade de ter uma vida reavivada e reformada. Escolheram buscar a comunhão diária, se relacionar com as pessoas ao redor,
e fazer a sua parte para cumprir a missão dada por Cristo. Cada um a seu modo, cada um usando o seu dom e cada um salvando um. E os frutos vêm naturalmente, mesmo sem a gente saber, mas há alguém que sabe e que cuida de tudo. E a saudade só cresce. Mas agora eu entendo a vontade que meu pai tinha de ver o Cristo voltar. Durante os 30 anos eu vi o quanto ele se dedicou para anunciar a esperança. Era assim que ele demonstrava gratidão. E essa foi a herança que ele me deixou. Agora é minha vez. E você? Você já está envolvido?